Espírito Santo. Espírito Santo é um tema que eu queria tratar aqui com vocês há muito tempo. Você conhece o Espírito Santo? Uns podem dizer, claro que eu conheço o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele Consolador que Jesus prometeu enviar. Outros vão dizer, Espírito Santo é aquele que concede dons aos homens. Mas eu estou aqui para dizer para você que o Espírito Santo ele é muito mais do que isso. Me deixa muito angustiado saber que grande parte das pessoas não dão a glória que o Espírito Santo merece e tem que receber. E eu vejo as pessoas reconhecendo Deus Pai como Deus, Deus Filho como Deus e Espírito Santo só como Espírito Santo. Meus irmãos, isso está completamente errado. Lembremos que não existem três deuses. Não existem três pessoas distintas, diferentes. Todos são um só. E por que isso é importante? Por que é importante você saber quem é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é a peça fundamental do quebra-cabeça da vida do cristão. Sem o Espírito Santo nada você pode fazer. Porque é o Espírito Santo que aplica toda a obra de Cristo na sua vida. Deus Pai planejou a sua salvação, Deus Filho a executou e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, aplica ela na sua vida. Então você pode ser detentor do maior conhecimento, ter a maior didática, melhor oratória, ser o maior de todos aqui na Terra. Se você não tiver o Espírito Santo, isso não vai adiantar de nada. Porque nós, na nossa sabedoria humana, nos nossos esforços humanos, pregamos e exortamos aos ouvidos. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que fala ao coração. Eu posso vir aqui e despejar 1 hora de palavra, de pregação em cima de vocês e ninguém se converter. Outra pessoa cheia do Espírito pode vir e com apenas uma palavra converter todos vocês. O Espírito Santo que dá poder. O Espírito Santo que mantém vivo a chama do nosso coração. E não, o Espírito Santo não é você falar em língua estranha, não é você ficar falando reteté dentro da igreja, não é você pular, não é você bater, não é nada disso. Não é nada disso. Espírito Santo é Deus no seu coração, é o que possibilita uma morada no seu coração para o Pai das Luzes. E se o Espírito Santo é algo tão importante assim, como fazer para ter o Espírito Santo? Como agradar o Espírito Santo? E maiormente, como não desagradar o Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo é algo tão sério que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Então você tem que procurar agradar ele de todas as formas possíveis. E como fazer para poder ter o Espírito Santo? Primeiramente, para ter o Espírito Santo, você primeiro precisa crer no Evangelho, crer em Jesus. É o primeiro passo para você ter o Espírito Santo. Segundo passo é você clamar pelo Espírito Santo. Assim como os discípulos clamaram no dia de Pentecoste, 10 dias sem parar para a descida do Espírito. Então você também tem que clamar a Deus para que Deus te dê o Espírito Santo. E uma vez dado o Espírito Santo a você, você é selado e marcado para a glória de Deus. O Espírito Santo ele funciona como um penhor, né? O que é um penhor? Uma garantia de que Deus vai te ajudar a chegar no céu. Então por isso que é fundamental ter o Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus cumpre aquilo que João Batista diz e te batiza com Espírito Santo e com fogo, você é marcado e Deus te pega e coloca esse aqui, vai caminhar em direção ao reino de Deus. Como agradar o Espírito Santo? Eu sempre gosto de usar, a ilustração do relacionamento. Vamos supor que você conhece uma pessoa que você gosta muito e que você quer fazer de tudo para que essa pessoa fique na sua vida. Você vai procurar fazer de tudo para agradá-la, correto? Você vai entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ela gosta, o que ela não gosta e prezar por sempre estar fazendo tudo aquilo que ela gosta. Como você vai descobrir o que o Espírito Santo gosta? Para sua sorte, tem um livro chamado Bíblia que você pode conseguir em qualquer lugar. Nele está tudo o que o Espírito Santo gosta e o que ele não gosta. Está tudo lá. Vou resumir para você em dois grandes mandamentos. Ame Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, todo o seu coração, todo o seu pensamento e ame o próximo como a si mesmo. Permaneça próximo dessas duas coisas e você vai estar agradando e agradando muito o Espírito Santo de Deus. Por que é tão perigoso desagradar o Espírito Santo? Porque, como eu disse, o Espírito Santo ele é aquilo que permite Deus habitar dentro de nós.
O Espírito Santo é o que te convence do seu pecado. Então, quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que não é certo, aquela vozinha que fica no seu ouvido falando, ei, isso aí não está certo, isso aí não está certo, é o Espírito Santo. Então, sem isso, sem ele, você não tem convicção de pecados. E se você não tem convicção de pecados, você não pode se arrepender. E quem não se arrepende não tem outra escolha, a não ser uma expectativa de um juízo de fogo que virá e consumirá os inimigos de Deus. Calma, se você tem esse pensamento de será que eu blasfemei, será que eu blasfemei? É um grande indício de que você não tenha blasfemado coisa nenhuma. Porque quem blasfema nem se preocupa com a blasfêmia que foi feita. Quem blasfema está vivendo como se nada. Então, se você tem essa preocupação e esse cuidado de não blasfemar contra o Espírito Santo, mantenha ele, porque isso é um indicativo da sua saúde espiritual. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo aconteceu lá na época de Jesus, que é você atribuir a Deus uma coisa que vem do diabo, que era o que os fariseus fizeram com Jesus. Jesus curava os enfermos pelo poder do Espírito Santo. Só que os fariseus disseram que o poder do Espírito Santo, na verdade, era o poder do próprio Beelzebu. E aí Jesus fala, olha só, isso aí, tempo, isso aí já ficou feio para vocês. Não vai ter como vocês voltarem atrás agora. E o segundo exemplo que eu posso dar é lá em Hebreus, que fala que aqueles que insistem em pecar de propósito, insistem, não buscam, não almejam mudança alguma, para esses também já não tem mais expectativa de salvação, porque eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Mas você pode se encher de temor novamente e pensar, Rafael, mas eu cometo o mesmo pecado tantas vezes, será que eu blasfemei? Calma, ali em Hebreus ele está dizendo aqueles que cometem o mesmo pecado de propósito, sem remorso, com intenção. Uma coisa é você pecar, mas querer de todo jeito sair desse pecado. Uma coisa é você mover mundos e fundos para poder sair dali, orar, consagrar a Deus, pedir ajuda de Deus. Outra coisa é você, eu vou pecar hoje, eu vou pecar amanhã, vou pecar depois e não vou me arrepender e nem quero me arrepender. Espero que eu tenha convencido a vocês da importância do Espírito Santo. Não despreze ele, não haja como se ele fosse um espírito que você... Não, ele é Deus e ele tem que ser adorado e temido como Deus. Povinho, tem gente que tenta jogar Espírito Santo nas pessoas como se ele fosse uma força, um fantasma, uma entidade. Né? Tem pastor que tenta jogar o Espírito Santo através do paletó, outros através do sopro, outros tentando botar a mão na cabeça e fazer o Espírito Santo descer na pessoa. Não é assim que funciona. Não é você que controla o Espírito Santo, é o Espírito Santo que controla você. E quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais gente normal, sem maluquice você é. Porque tem esses outros casos também, de pessoas que falam que estão cheias do Espírito Santo e comete todo tipo de atrocidade que você imagina. Fala que perdeu a memória, que não viu nada que aconteceu, que foi mistério, que ninguém sabe que mistério é esse. Fala que sobe em pau de sebo, dá mortal para trás. Isso não é Espírito Santo, isso é maluquice. Não atribua esse tipo de palhaçada ao Espírito Santo. Para finalizar, por que você tem que ter o Espírito Santo? Por que você tem que buscar agradar e tudo mais? Porque você tem que ser cheio dele. É uma ordenança bíblica, é uma ordem. Estar cheio do Espírito Santo é uma ordem e se você não obedece, você está em pecado, né? Eu gosto muito da analogia que o reverendo Augusto Nicodemos faz, que é, se a gente vê uma pessoa embriagada entrando na igreja, a gente disciplina. Se a gente vê um crente que não está cheio do Espírito Santo, a gente deixa pra lá. Não pode ser assim. Esteja cheio do Espírito Santo. E como fazer para estar cheio do Espírito Santo? Buscando fazer o que agrada a ele, estando perto dele, querendo conhecê-lo, porque Deus diz na sua palavra que aqueles que se propuserem a buscar ele os se permitirá ser encontrado. Buscai o Senhor enquanto ainda há tempo e quando ainda pode se achar. Então, se você tem o desejo de conhecer o Espírito Santo, se você tem o desejo de agradá-lo, de permanecer junto com ele, de fazer de tudo por ele, busque-o, peça-o, viva uma vida de oração. Outro ponto importante que eu quase esqueci, sem oração não tem como viver uma vida com o Espírito Santo se você não orar, cara. Ore todo tempo, ore todo momento, em pensamento, andando, correndo, treinando, brincando, fazendo qualquer coisa. Não precisa ser só de joelho, claro que de joelho é preferível por causa da reverência e tudo mais, mas a mesma oração que Deus escuta de joelho, ele escuta de pé também. Então, ore em todo tempo, clame pelo Espírito, faça como os apóstolos, viva uma vida reta, de uma pessoa justificada diante de Deus. O Espírito Santo fará morada em você e de você não sairá. Deus abençoe a sua vida
e espero que esse vídeo surta efeito na sua caminhada espiritual.